Eu e o meu marido, a gente tinha 10 anos juntos. A gente namorou certinho, noivou, casou, a gente construiu a nossa casa e a gente tinha vários planos juntos. E assim, eu jurava que eu conhecia cada pedacinho dele, até que um dia eu descobri um chifre. Foi assim, na época ele tinha começado a trabalhar para uma empresa de forma online, porque depois da pandemia a gente meio que ficou nesse ritmo assim do online. E eu também trabalhava em casa. Só que os nossos horários eram diferentes. Enquanto eu trabalhava na parte da manhã e da tarde, ele trabalhava na parte da tarde e da noite. Então, às vezes, eu meio que ficava sozinha entre aspas, porque na maioria das vezes ele estava na sala dele trabalhando em chamada, em reunião, então eu me sentia um pouco sozinha. E detalhe, cada um tinha sua sala em casa para poder trabalhar. E além disso, tinha o nosso quarto. E assim, eu sempre fui muito tranquila. Eu nunca fui daquele tipo de mulher que fica bisbilhotando o telefone, porque eu acredito que a confiança é a base de tudo, é a base do relacionamento. Só que uma coisa que eu percebia é que ele sempre deixava a tela do telefone virada para baixo. Na hora que ele ia dormir, ou às vezes de dia mesmo, quando ele estava do meu lado, ele sempre deixava o telefone virado para baixo. E eu pensava que aquilo era um pouco estranho, porque, né, não é tão comum. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensava, deixa pra lá, isso é só paranoia da minha cabeça. Até que um dia aconteceu uma coisa estranha. Eu tinha baixado um aplicativo de corrida para eu poder monitorar as minhas caminhadas. E ele também tinha instalado no telefone dele. Só que na correria ali, ele cadastrou o meu e-mail. Ou seja, tinha 2 telefones, o meu e o dele. Só que nos 2 telefones estava a minha conta. E aí ele foi e falou, depois eu arrumo isso aqui, é só pra testar. E eu nunca dei bola pra isso. Só que de repente eu comecei a receber umas notificações desse aplicativo. E aí a notificação falava, atividade registrada. E aí eu pensei, eu nem saí de casa hoje. Aí eu entrei no aplicativo para poder ver. E eu vi, né, que o horário da corrida é o horário que eu já estava dormindo e que o meu marido supostamente estava numa reunião de trabalho. Aquilo me deixou encucada, mas eu pensei, não, deve ser só um bug do aplicativo e sei lá, deixei para lá. Só que passou uns dias e eu recebi a mesma notificação de novo, atividade registrada. E dessa vez estava aparecendo o mapinha do trajeto. E adivinha? Quando eu abri, não estava o trajeto ao redor da minha casa, que era o lugar que eu tinha o costume de fazer caminhada. Tinha aparecido num bairro que era próximo da nossa casa. Aí eu pensei, tá de sacanagem com a minha cara. Aí passou mais uns dias. Aí, tipo assim, quando ele estava trabalhando à noite, eu sempre dava boa noite para ele e ia pro nosso quarto dormir, porque ele sempre deitava depois de mim. Aí teve um dia que eu dei uma de sonsa. Eu falei com ele que eu tava com muito sono e ele tinha falado, né, que tava com muito trabalho acumulado. E aí eu dei boa noite pra ele e fui pro meu quarto. E eu fingi que dormi. Só que não, eu já tava em alerta, já tava ligada. E aí ele ficou lá na sala dele trabalhando e eu fui pro nosso quarto deitar. Só que aí eu fiquei quietinha lá no nosso quarto espiando. E aí quando deu uns 40 minutos, eu já ouvi a porta abrindo e barulho de chave. E aí ele saiu com o carro dele e eu tinha o meu. E aí eu pensei, vou lá. Só que assim, a gente não consegue ver o trajeto em tempo real. Aí eu pensei, ele deve estar indo para o mesmo lugar que ele foi aquele dia. E aí eu fui fazer esse trajeto. Eu fui lá naquele bairro que ele tinha ido. Eu pensei, ele deve estar indo para o mesmo lugar. Vou lá. Menina, meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas eu acelerei. Eu pensei, eu tenho que ir rápido para pegar esses 2 no flagra. Porque com certeza ele tava com alguma mulher. E aí quando eu tava chegando, eu fui mais devagarzinho para ele não conseguir ver o meu carro. E aí quando eu vi o carro dele de longe, assim, eu já estacionei. Estacionei longe, mas assim, de um jeito que eu iria conseguir ver o carro dele. E eu parei, assim, um pouco longe para conseguir ficar vendo. E aí, quando pensa que não, uma mulher sai de dentro de uma casa e entra no carro dele. E assim, parecia uma menina mesmo, bem novinha. Foi o que eu vi de longe, né? Menina, na hora que eu vi essa cena, me subiu um ódio. Eu queria ir lá, eu queria acabar com o carro dele. Mas eu me conti. Eu pensei, vou esperar pelo menos alguns minutos, porque eu quero pegar esses 2 no ar. Eu esperei uns 12 minutos, eles estavam lá esse tempo todo, e aí eu liguei meu carro e eu parei atrás do carro dele. Eu desci do carro e eu fui direto pro carro dele. E eu cheguei assim, eu bati no vidro, pá, pá.
pá, seu filho da puta, seu desgraçado, como é que você teve a coragem de fazer isso comigo? Gente, na hora, os dois levaram um susto tão grande que, assim, de fora eu vi que eles estavam branco. E aí, gente, nesse meio que eu tava xingando, eu tava tentando quebrar o vidro dele, a menina, ela conseguiu abrir a porta do carro e entrar dentro da casa dela. Foi que nem um flash. Mas ela deu sorte que se eu pegasse ela, eu ia destruir a cara dessa menina. Eu não sei o que eu ia fazer com essa menina. E aí eu não parava de gritar, eu falava, seu idiota, você me fez de trouxa esses anos inteiros, você e essa vagabunda aí. E eu fiquei tão fora de mim, gente, que minha mão, ela ficou toda vermelha de tanto que eu tava socando aquele vidro. E aí ele saiu do carro, tentou me acalmar, tentando me abraçar, falando que não era nada daquilo, falando que podia explicar, e eu falei, explicar o quê, seu canalha? Eu vi tudo. E foi uma gritaria que o pessoal começou a sair na rua para ver o que tava acontecendo. Depois que eu cansei de xingar ele, de quase quebrar o vidro do carro dele, eu peguei meu carro e voltei para casa e eu fiz questão de trancar o portão. Eu pensei, esse vagabundo não vai dormir na minha casa mais não. E aí, gente, no outro dia eu arrumei tudo que era dele e mandei ele lá na porta pegar. E ele pegou na rua. Nunca mais ele pisou dentro da minha casa. Nós estamos separados até hoje e, pra ser sincera, eu nem sei quem era aquela menina que tava com ele. E é isso, às vezes a vida dá um jeito da verdade aparecer, mesmo quando a gente não tá procurando. E quando aparece, a gente precisa ter coragem pra poder encarar. Você se identificou com essa história e tem uma parecida com essa? Se sim, envie nesse e-mail que tá aparecendo na tela pra gente dar vida à sua história e alcançar ainda mais pessoas.